Alquimia Histórica apresenta: e se o bárbaro que parou Roma fosse na verdade o seu mais perigoso ex-aluno? Armínio não surgiu da floresta como um bruto impulsivo, ele foi moldado dentro do próprio sistema romano, educado, condecorado e treinado para pensar como um oficial. E foi exatamente por isso que soube desmontar a máquina que o criou. A Batalha da Floresta de Teutoburgo não foi um banho de sangue aleatório. Foi uma operação de inteligência contra inteligência e guerra psicológica tão precisa que 3 legiões marcharam voluntariamente para uma emboscada que seguiu cada protocolo que Roma esperava que seu inimigo não conhecesse. O golpe de gênio: unir tribos rivais em segredo, manipular Quintílio Varo pela confiança e escolher um terreno onde a disciplina romana virava algemas, lama, pântanos, corredores estreitos, retirando de Roma aquilo que ela tinha de mais letal: formação e manobra. Este não é o mito do bárbaro indomável, é a história do espião perfeito que transformou o manual romano em isca e fez o império recuar ao limes por gerações. No ano 9 depois de Cristo, a Germânia, a vasta terra a leste do rio Reno, era tecnicamente uma província romana. Júlio César havia chegado lá, e os sucessores de Augusto, como Druso e Tibério, haviam avançado profundamente no território, estabelecendo fortes e forçando alianças. A conquista, no entanto, era uma ilusão. A lealdade das tribos era superficial, mantida pela presença das legiões e por reféns como Armínio. Quintílio Varo foi nomeado governador com a tarefa de consolidar o poder romano, o que significava impor a lei romana, os impostos e a burocracia. Para os guerreiros germânicos, que valorizavam a liberdade acima de tudo, a ideia de pagar impostos a um poder distante e ter suas disputas resolvidas por um juiz romano era um insulto intolerável. A arrogância de Varo, que tratava os chefes tribais como súditos conquistados, apenas jogou lenha na fogueira. Armínio retornou à sua terra natal neste cenário. Ele viu a opressão de seu povo e sentiu o conflito de suas duas identidades. Ele teve que fazer uma escolha. Seria Armínio, o oficial romano, ou Hermann, seu nome germânico, o libertador de seu povo. Ele escolheu os dois. Usaria sua identidade romana para destruir Roma. Por meses, Armínio desempenhou seu papel com perfeição. Ele se tornou o conselheiro mais próximo de Varo, participando de jantares, oferecendo conselhos sobre a administração da província e liderando sua cavalaria auxiliar para patrulhar a região. Ao mesmo tempo, nas noites escuras, ele cavalgava para encontros secretos com chefes de outras tribos, usando sua eloquência e o ódio compartilhado a Roma para forjar a aliança secreta. Ele chegou a alertar Varo sobre possíveis traições de outros chefes, aumentando ainda mais sua própria credibilidade. Outro chefe querusco, Segestes, sogro de Armínio que o odiava, chegou a avisar Varo sobre a conspiração de Armínio, mas Varo, confiante em seu amigo, ignorou o aviso como uma simples rivalidade tribal. O plano de Armínio entrou em sua fase final, no outono de 9 depois de Cristo. As legiões de Varo estavam terminando seu acampamento de verão e se preparavam para marchar de volta aos seus quartéis de inverno no Reno. Foi então que os conspiradores de Armínio fabricaram uma isca, uma pequena e distante revolta de uma tribo menor. Armínio aconselhou Varo a não ignorar a rebelião. Em vez de seguir a rota segura e conhecida, ele sugeriu um atalho pela floresta de Teutoburgo para esmagar a revolta rapidamente e reafirmar o poder de Roma. Varo, ansioso por uma vitória fácil, concordou. Armínio e sua cavalaria auxiliar se separaram da coluna principal sob o pretexto de reunir aliados germânicos para ajudar. Na verdade, eles estavam se posicionando para o ataque. Dia 1. Assim que a longa coluna romana, estendida por quilômetros com seus soldados, carroças de bagagem e famílias, adentrou as trilhas estreitas e lamacentas da floresta,
uma tempestade violenta desabou. A chuva transformou o chão em um pântano e ventos fortes derrubavam árvores. Foi então que o inferno começou. Das árvores, das colinas, de todos os lados, lanças e flechas choveram sobre a coluna exposta. Os ataques eram rápidos e brutais. Os romanos, incapazes de formar suas linhas de batalha no terreno apertado, mal conseguiam se defender. O pânico começou a se instalar. Dia 2. Os sobreviventes, exaustos e aterrorizados, conseguiram montar um acampamento improvisado. Eles queimaram as carroças pesadas para se moverem mais rápido. Mas a floresta não lhes deu paz. O som do barritos, o aterrorizante grito de guerra germânico que começava como um murmúrio e crescia até um rugido ensurdecedor, ecoava por toda parte. Os ataques de guerrilha continuaram, desgastando os romanos física e psicologicamente. A disciplina, o pilar do exército romano, começava a ruir. Dia 3. Armínio guiou os romanos para o golpe final. Ele os canalizou para uma passagem estreita, com um pântano de um lado e uma colina do outro. No topo da colina, os germânicos haviam construído uma paliçada de terra. Era uma zona de morte preparada. Quando os romanos entraram na passagem, o exército germânico principal desceu da colina em uma onda avassaladora. Foi um massacre. As formações se quebraram, a centúria se desintegrou. Foi cada homem por si. Vendo que tudo estava perdido, Quintílio Varo e seus oficiais superiores cometeram suicídio, caindo sobre suas próprias espadas para evitar a captura. As águias sagradas das 3 legiões foram capturadas, a maior humilhação para Roma. A notícia do desastre chegou a Roma semanas depois, causando pânico e luto. O imperador Augusto, já idoso, ficou devastado. Ele teria deixado a barba e o cabelo crescerem por meses, um sinal de luto profundo, e os relatos contam que ele vagava pelo palácio gritando: "Quintílio Varo, devolva-me minhas legiões." O medo de uma invasão germânica da Gália e da Itália era real. A vingança de Roma viria, mas seria incompleta. Anos depois, o jovem e brilhante general germânico, sobrinho de Augusto, liderou várias campanhas punitivas na Germânia. Ele derrotou Armínio em algumas batalhas, recuperou 2 das 3 águias perdidas e enterrou os ossos dos legionários mortos em Teutoburgo. No entanto, ele sofreu pesadas perdas e, no final, o novo imperador, Tibério, o chamou de volta, decidindo que o custo de conquistar a Germânia era alto demais. O destino de Armínio também foi trágico. Ele se tornou o rei mais poderoso da Germânia, mas sua ambição assustou os outros chefes tribais. Por volta de 21 d.C., ele foi assassinado por membros de sua própria família. O libertador da Germânia foi morto por aqueles que temiam que ele se tornasse um tirano. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi mais do que uma derrota militar. Foi uma ferida psicológica profunda na alma do Império Romano. O desastre criou um limite mental. A Germânia, a leste do Reno, tornou-se um lugar de pavor, uma terra indomável que havia engolido 3 legiões inteiras. A política de expansão de Roma foi permanentemente interrompida ali. O Reno se tornou a fronteira definitiva. A traição de Armínio, portanto, teve consequências que ecoaram por séculos. Ao impedir a romanização da Germânia, ele permitiu que as culturas, línguas e leis germânicas se desenvolvessem de forma independente. São essas tribos que, séculos depois, migrariam para formar a base de novas nações, como os anglo-saxões na Inglaterra, os francos na França e os próprios alemães. A história de Armínio é uma tragédia de identidade, lealdade e traição. Foi ele um herói que usou os dons de seu opressor para libertar seu povo? Ou um traidor que se voltou contra a civilização que o criou? Talvez ele tenha sido ambos. O príncipe romano
e o guerreiro germânico em um só homem, cuja escolha sangrenta em uma floresta escura não apenas salvou sua nação, mas ajudou a moldar o futuro da Europa. Se Armínio virou o manual de Roma contra ela, o que teria acontecido se Varo tivesse acreditado no alerta e evitado a emboscada? A fronteira do Império teria cruzado o Reno? E mais, foi genialidade estratégica ou a prova fatal da arrogância romana em terreno errado? Se curtiu essa história, deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve no canal para mais histórias como esta aqui no Alquimia Histórica.